Você comentou assim pra gente que você recebe relatos. Tem como você ler pra gente algum relato? Só... Por que eu tenho esses relatos, né? Como eu disse, eu coloquei no meu Instagram e assim, eu só repliquei uma notícia que é o que tá rolando na mídia, né? E essa empresa é aqui da minha cidade. Infelizmente, muita gente caiu. Acredito que 70% do pessoal aqui tem investimento. Pessoas estão sob uso de medicamento controlado porque colocou muito dinheiro. Vendeu casa, vendeu carro. Falta de conhecimento e dinheiro fácil. É prato cheio para a pirâmide. Como que uma pessoa pode identificar que é uma pirâmide financeira? Porque a maioria dessas pessoas que chamam uma pessoa oferecendo uma lucratividade muito alta fora do comum, né? Por exemplo, 10%, 20%. Eu escutei com vocês falando aqui que a pessoa investindo com sabedoria, com inteligência, ela consegue tirar de 30% a 50% talvez, dependendo do conhecimento dela ali mexendo com o Bitcoin. Mas não é nada garantido. Diferente dessas pirâmides que chegam e falam o seguinte: não, você vai ganhar 10% ao mês, quer dizer, o trade mágico, o trade que sabe o número da loteria. Ele sabe, né? Porque pra ele falar, não, eu vou te dar 10%, ele sabe, cara. Ele sabe na hora que vai cair, na hora que vai subir. Isso é algo fora do comum. Então a pessoa vai, vende a casa, vende o carro e investe, né? Então como que a pessoa pode identificar? Falar, não, isso aqui é uma pirâmide financeira. Simples. Falando de criptomoedas, a partir do momento que você não tem a custódia do seu dinheiro, você já deve desconfiar, né? Porque criptomoeda, você tem que ter a custódia do seu dinheiro. Não faz sentido você investir em algo que é descentralizado. Entra um terceiro. E entra um terceiro. Não precisa de banco, não precisa de governo, enfim. E entra um terceiro pra quê? Precisa do Zezinho ali. O João. Já começa por sentido. aí. Então, não faz sentido. Segundo, pela promessa de alto rendimentos que a gente não pode garantir, como a Elô falou. Elô já deu a dica. Exato, não tem como a gente garantir renda fixa e renda variável. Exato. Totalmente volátil, né? Você vê assim, o Bitcoin em janeiro, 38% de rendimento. Em fevereiro, tá entregando negativo. Então o negócio tá assim. Aí uma empresa que fala pra você que paga mais de 80% no ano. Ano passado, o Bitcoin, ele decresceu, ele derreteu, né? Ele decresceu menos 70%. E aí, como que o Bitcoin, o maior criptoativo do mercado cripto, que é um mercado altamente volátil, onde em um dia só o Bitcoin pode acontecer, como já aconteceu, de decrescer em um dia 40%. Como que o cara te entrega mensalmente de 7 a 8% de rendimento? Não modelo, né? O modelo de negócio aí. Ele pode até pegar os meses que são bons e fazer um caixa de estocar para os meses que forem ruins. Para redistribuir. Só que ainda assim é muito perigoso. Porque quando você tá operando no mercado, por exemplo, janeiro, a gente tem uma sala de operações que inclusive o pessoal que tá assistindo a live, opera junto com a gente dentro dessa sala. Cara, mês de janeiro a gente olha lá o nosso relatório 800%. Isso é loucura. Somando todas as operações e o resultado que elas deram, se todos ficaram até os alvos serem batidos, maravilhoso, top. Só que o problema é o seguinte, no mês de dezembro foi 55% de lucro. Então você compara 55% com 800%, é a diferença discrepante. Só que é aquilo, é mês após mês. Então o mercado tem dessas, né? Aí no caso, por exemplo, a pessoa que ela cai numa pirâmide financeira, praticamente ela perdeu dinheiro, né? Não tem como recuperar. Tem como recuperar. Dificilmente. Geralmente não. É o que acontece com essa empresa e que eu falo, eu juro de coração, assim, que eu gostaria que consiga se provar que realmente seja um mal entendido. Porque se tem o dinheiro, é só mostrar que tem o dinheiro, né? Quando a gente olha assim, perdi todo o meu dinheiro, porque tem pessoas que relataram aqui pra mim que pediram seu dinheiro de volta, pediram o distrato, abriram mão de uma multa aí de 30% e mesmo assim não receberam a sua parte. Então, eu acho difícil recuperar. Porém, eu assisti uma live que o CEO fez, tal, ele diz que não, que tá tudo sob controle, então rezo, torço, porque imagina a pessoa perder o dinheiro da vida dela, que colocou todo lá, né? Um detalhe importante é que, por exemplo, aí a gente começa a analisar, por exemplo, fecham os comentários. Sim. Você entra no Instagram da pessoa, apaga um comentário, fecha os comentários. Por que faz da isso? Empresa hoje, né? Estão. E aí é o que eu falo, né? Que isso vai trazendo cada vez mais temor para as pessoas porque que têm dinheiro lá. Porque se é algo realista, algo honesto, por que vai apagar um comentário? A pessoa fez uma crítica ali, toda empresa recebe uma crítica, não é verdade? Deve, não teme, exatamente, né? Você vai vender uma água dessa aqui, tem gente que vai gostar, tem outros que não vão gostar, infelizmente. Eu vou reclamar da embalagem, sempre vai ter uma crítica. Mas, falando referente a criptomoedas, a pessoa vai lá investir o dinheiro, a empresa prometeu pagar mensalmente. Não pagou, já está em débito. Sim. Então tem o cliente direito sim de reclamar, de ir lá escrever, comentar, falar. Então eu acho algo que tem que ser aberto, não apagar comentários, deixar essa pessoa de lado, não responder, porque é o que acontece. Infelizmente, pelo que nós estamos vendo, a tendência é piorar. Eu também vi relatos de pessoas que falaram aí, eu acho que deve ser a mesma que o que você comentou, que já
já está 3 meses atrasado. Sim. 3 meses. Dezembro, cara. janeiro e não recebeu agora, dia 10 de fevereiro, né? Isso serve não só para quem coloca o dinheiro na mão de terceiros, empresas. Isso serve também para corretoras de criptomoedas. Tirem as suas criptomoedas da Binance. Tirem as suas criptomoedas da corretora onde ela se encontra. Coloque numa Ledger, coloque numa Trezor, numa SafePol, qualquer carteira ali onde você pode fazer a custódia das suas moedas. Extremamente importante que você aprenda isso. Quando eu falo de moedas, eu estou falando não das moedas que você utiliza para trade, mas para hold. Aquelas que você está guardando, focando o futuro. É sempre importante a gente deixar isso claro.